Olá, eu sou o Clóvis Renato e advogo aqui para o Sindicato dos Comerciários de Fortaleza, o SEC. E aí, com esse nível de informações diante das várias demandas e questionamentos dos trabalhadores e trabalhadoras representados, a gente resolveu cumprir esse papel aqui de informação para vocês. Então, basicamente, as grandes dúvidas agora sobre o decreto 33.955, que foi publicado aqui no estado do Ceará no dia 26 de fevereiro de 2021. Lá ele dispõe sobre o isolamento social, ele estabelece medidas preventivas direcionadas a evitar a disseminação da Covid no estado do Ceará. Lá, a partir do artigo 1º, diz que do dia 27 de fevereiro ao dia 7 de março de 2021, permanecerão em vigor as medidas de urgência, ou seja, 27 de fevereiro a 7 de março. E diz que, dentro dessa perspectiva, o funcionamento das atividades econômicas no estado do Ceará, ele deve ser de segunda a sexta, dizendo que o comércio de rua somente funcionará entre o horário de funcionamento normal, limitado até às 5 horas da tarde, às 17 horas. E as demais atividades, inclusive religiosas, até às 19 horas. Ou seja, o comércio que tem trânsito de rua, que a porta está aberta, na regra, que não seja atividade essencial, que a gente vai já falar quais são. Ele tem que fechar as portas às 17 horas para o atendimento ao público. Veja que o decreto só restringe o funcionamento no limite de evitar exatamente as aglomerações. E diz que aos sábados e domingos, os restaurantes e demais estabelecimentos para alimentação fora do lar, eles somente funcionarão até às 15 horas. Inclusive aqueles situados em shoppings, abrangidas aí as praças de alimentação. E as demais atividades, inclusive religiosas, funcionarão até às 17. Então, marque isso aí. De segunda a sexta, o comércio de rua, em regra, só funciona até às 17 horas. Ou seja, com portas abertas à rua, ressalvando as exceções que a gente vai já falar. São 10 exceções. 10 exceções de áreas essenciais, logicamente, que ficam excepcionadas. E, logicamente, que as demais atividades, né, na semana até às 17, no fim de semana também você vai encontrar até às 17, salvo bares e restaurantes que vão até às 15 horas. Então, dentro dessa situação é importante você saber quais são as áreas excepcionadas pelo decreto. Diz exatamente que no horário de restrição somente poderá funcionar, ou seja, o que é o horário de restrição? Que passa das 17 horas, que passa das 19 horas, né? E que segue constantemente, conforme se tivesse numa situação de normalidade. Quais são as áreas? A área 1, serviços públicos essenciais, eles podem funcionar, farmácias, indústrias, supermercados e congêneres, os postos de combustíveis, hospitais e demais unidades de saúde e de serviços odontológicos e veterinários de emergência, os laboratórios de análises clínicas, a segurança privada, a imprensa, os meios de comunicação e telecomunicação em geral e as funerárias. Só esses 10 é que podem passar esse horário e adentrar, inclusive, no horário do toque de recolher. Ou seja, não é para estar havendo trânsito normal, é excepcional nessas 10 áreas. E diz que em qualquer horário e período de suspensão das atividades, poderão os estabelecimentos funcionar, desde que exclusivamente por serviço de entrega, inclusive por aplicativo. Então veja, não é apenas o pessoal de entrega no sistema desses aplicativos normais, eles é inclusive por aplicativo. As entregas em geral, a empresa, por exemplo, trabalhou até 5 horas, aí começaram a sair as entregas 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, ela pode continuar entregando. Então entrega nesse sentido. Então agora vem outra situação, aí é a situação de restrição. Uma restrição mais branda, porque há o funcionamento limitado a um horário. E surge uma restrição no decreto mais profunda, que é o toque de recolher. No artigo 6º diz que fica estabelecido o toque de recolher no estado do Ceará, ficando proibida nos dias da semana, das 20 às 5, ou seja, das 8 da noite às 5 da manhã, e aos sábados e domingos, das 19 às 5, a circulação de pessoas em ruas e espaços públicos, salvo em função de serviços de entrega, como falamos há pouco, e em razão de deslocamentos a aeroporto ou rodoviária para viagens, para deslocamento nas atividades, daquelas 10 atividades lá que a gente falou há pouco, excepcionadas, farmácia, mercadinho, mercantil, né, que são para a sobrevivência das pessoas. Também
em razão do exercício de advocacia ou funções essenciais à justiça na defesa da liberdade individual, ficando o responsável sujeito inclusive às sanções que estão aí no artigo 11 do decreto em caso de descumprimento. Então, basicamente, fazendo só o resumo, você deve ter compreendido. Há o toque de recolher, que está aí disposto no artigo 6º, que ele parte de regra na semana a partir das 8 horas da noite vai até as 5 da manhã e no fim de semana das 19 horas da noite às 5 da manhã. E existe a restrição de funcionamento, restrição que está para o comércio de rua, com a loja aberta ao público, até as 17 horas de segunda a sexta, e no sábado, os restaurantes e bares até as 15 horas e os demais até as 17 horas, colocando aí para esses estabelecimentos religiosos até as 19 horas. Então é um ponto importante, porque os trabalhadores estão perguntando se, por exemplo, a empresa fechou a porta para o atendimento, né? O atendimento ao público de rua e internamente tem trabalho dentro do horário normal, cumprida a legislação trabalhista, né? Cumprida essa legislação federal, cumprido o seu contrato de trabalho, é possível. Lembrando que as demais questões seria importante, inclusive, que as empresas, se a empresa sobejar o horário, quer dizer, o trabalhador tiver de sair já na hora do toque de recolher, quer dizer que se for o caso, né, ela não deveria fazer isso. Na regra, ela só pode funcionar internamente, né, externamente até as 17, internamente até as 19 na semana, para essas atividades internas. E aí começa o toque de recolher, exatamente na perspectiva do trabalhador sair e poder ir para casa. E se por alguma excepcionalidade acontecer do trabalhador ter de ficar trabalhando, é fundamental que a empresa forneça uma declaração ao trabalhador de que ele estava lá trabalhando, exatamente para que ele evite de ser penalizado. Então, basicamente, são essas as declarações. Obrigado e um abraço.